paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renata Soares, teóloga e apaixonada pelo último livro da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos aprender se tem bênçãos no livro do Apocalipse, porque muita gente associa o livro do Apocalipse com muita morte, muito terror, tudo que dá medo no livro do Apocalipse. Mas será que tem coisas boas? Será que tem bênçãos no livro do Apocalipse? Será que tem? Então vamos lá. Existem sim bênçãos no livro do Apocalipse e no total são 7 bênçãos. Depois eu vou fazer um vídeo breve, não tá muito longe não, falando sobre o número 7 no livro do Apocalipse. Gente, vocês vão se surpreender. É fascinante. Eu não tinha percebido, mas depois estudando o livro do Apocalipse, aí eu peguei assim umas informações extra. E quando eu vi o significado do número 7, como ele é aplicado no livro do Apocalipse, eu fiquei, uau! E eu vou trazer aqui pra vocês também, tá? Pra vocês se aprofundarem mais. Aprender junto comigo e eu aprender junto com vocês. No total, são 7 bênçãos onde Deus prometeu para os crentes fiéis. A observação é fiéis. E agora nós vamos ler todas as 7 referências das 7 bênçãos do livro do Apocalipse. Mas antes de começar a falar sobre os versículos das referências, eu queria deixar de antemão que eu fiz um estudo em algumas bíblias e eles associam bênção como bem-aventurança, como uma coisa só, tá bom? No final do vídeo eu vou trazer a referência de qual bíblia eu me baseei para trazer essas informações desse vídeo e um livro secular que me ajudou muito também para trazer essas informações. Amém? Primeira bênção encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Não sei se os irmãos observaram, mas nessa primeira bênção tem uma coisinha especial. No início ele fala bem-aventurado no singular, mas já embaixo ele fala bem-aventurado, já está no plural. Ele bota no singular para quem lê, mas ele bota no plural para quem ouve. Vocês repararam isso? O quê? Interessante, né? Mas por que está escrito assim? Lembre-se, eu já falei aqui em alguns vídeos, mas eu vou relembrar para aqueles que estão assistindo o vídeo aqui no canal pela primeira vez. O livro do Apocalipse, ou toda a Bíblia, não foi feita para nós, para o nosso século, para o nosso tempo. Ela foi escrita para aquele povo, para aquele período, para aquela linguagem, certo? Não significa que a Bíblia não pode ser aplicada para o nosso tempo. Ela, na verdade, ela é aplicada para nós. Mas a sua fonte original era para aquele povo, certo? E nessa passagem, o povo dependia de ouvir, porque não tinha o livro impresso, no caso, o Novo Testamento. Eles tinham o Antigo Testamento escrito em papiro. Mas impresso a Bíblia não existia ainda. Então dependia de pessoas de copiar o Novo Testamento à mão para poder trazer essas informações. E fora que é muito provável que a maioria daquelas pessoas é analfabeta. Com isso, mesmo que tenha uma questão de uma cópia feita à mão, eles não sabiam ler. Então por isso que Deus deixou desta forma escrita. Bem-aventurados aqueles que lê, porque era poucos que liam, poucos que escreviam, poucos que tinham acesso às informações, e bem-aventurados, no plural, que ouvem. Porque Deus está dizendo, não será bênção só para quem lê, não. E os irmãos que são analfabetos, os irmãos que não têm acesso ao Novo Testamento, mas estão ali ouvindo o culto, ouvindo a palavra. Deus também pensou neles. Segunda bênção, que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que diz: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharam. Então, meus irmãos, esse versículo, Deus está falando sobre a grande tribulação. Não pega o versículo isolado e associe isso ao que você acha que é. Não é assim que a gente lê a Bíblia. Nos versículos anteriores, no caso, o 13, o 12, o 11, eles falam referido à grande tribulação e o 14 é a união de tudo, tá? É o finalizando. Então, eu tô aqui com a minha Bíblia, certo? Essa aqui é uma da... Eu acho que não vai dar pra ver. Eita, tá, poxa, porque ela é branca, sabe? Mas não vai dar pra ver, não. Achou? Eita, puxa, aí, agora foi. Pronto, ela...
Então, claramente, aqui ele está falando sobre a grande tribulação. Então, confira na sua Bíblia sobre esses outros versículos anteriores. E quando chegar no versículo 13, que fala sobre os mortos, ele está falando sobre os irmãos que vão morrer na grande tribulação. Essa é uma promessa especial que Deus deu para eles, pois eles morrerão com suas vestes no sangue do Cordeiro. Na sua morte no Senhor tem consequência de honra, porque, gente, você se manter fiel a Jesus, ao Deus vivo, no momento de grande tribulação, na verdade, na grande tribulação, onde vai acontecer tantas mortes, tantas dores, e se você se manter firme, meus irmãos, vai ter consequência de grande honra. Muitos podem dizer, gente, mas a igreja vai ser arrebatada? Como é que ainda tem gente que vai ser salvo na grande tribulação? Gente que ainda vai dizer que é crente? Segurem aí essa pergunta para quando a gente for falar sobre a grande tribulação. Calma, eu não vou dar spoiler agora não. Terceira bênção, que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que diz: Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Uma explicação rápida e simples aqui sobre esse versículo é sobre esse ladrão. Vamos lá. Jesus morreu na cruz em Gólgota, certo? Ele foi sepultado, ressuscitou e voltará. Amém? Então, vigie, meus irmãos, porque ele vem como ladrão na noite. Quando você, vamos supor, é só uma simbologia, tá? Tem uma casa e tá vindo um ladrão. Ele vai avisar? Ele vai bater na porta? Não, ele vem caladinho, quietinho, andando devagarzinho. Vai broxar a janela, tudo em ver uma oportunidade e vai entrar. Então a vinda de Jesus vai ser da mesma forma, vai ser em silêncio. A única coisa que a Bíblia fala é que vai haver sinais. Observação: mesmo havendo sinais, não tem relatos na Bíblia informando quando ocorrerá a vinda de Cristo, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Tudo hoje, a sociedade, o mundo cristão, qualquer coisa que aparece é o sinal da vinda de Cristo. Então, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui, eu espero que vocês consigam me interpretar. Parem de ficar procurando sinais da vinda de Cristo e se prepare para a vinda dele. Ele pode vir ainda na nossa década, ele pode vir ainda na nossa geração, ou ele também não pode vir. Só mantenha-se preparado, vigilante. Amém? A quarta bênção, que está no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que diz: Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quero deixar de antemão aqui, meus irmãos, que eu não sabia o significado dessa bem-aventurança, dessa passagem, e eu fui estudar mais a profundo e eu não esperava encontrar essa resposta. Realmente não sabia, né? Então, eu estudei para trazer aqui para vocês e eu tô muito feliz por ter aprendido mais uma parte da palavra de Deus e mais feliz ainda que eu tô trazendo aqui um conhecimento que eu adquiri recentemente. Então vamos lá, nessa versão NAA fala chamados, em outras versões tem convidados, tá? Então é a mesma coisa. Então você foi chamado para as bodas do Cordeiro. Todo mundo entende que essa boda do Cordeiro é a comemoração de um casamento. Eu vou falar em breve um pouquinho sobre isso, mas já deixando aqui um spoilerzinho aqui pra vocês. A noiva vai se encontrar com o noivo, vai haver o casamento e depois vem a festa, tá? É até uma questão judaica. Não vou entrar sobre esse detalhe agora, mas só deixando um pincelar, né? Então, todo mundo sabe que depois de um casamento tem uma festa, amém? Então, a festividade da gente, da igreja com o noivo Jesus é a boda do Cordeiro. Só que aí ele fala, nós fomos chamados e muitos podem associar a gente como noivo, mas calma que não é nada disso. Essas pessoas são convidados. Você já parou para pensar que convidados são esses? Não é a noiva, não é o noivo, são convidados. Eu casei. Eu era noiva, meu marido era o noivo, tinha lá as minhas famílias e eles são os convidados. Então eu listei o nome de todo mundo para ser convidado do casamento. Agora nessa passagem, quem é o convidado? Os convidados. Quem é? A referência para essa resposta está nesse livro aqui, que eu já trouxe ele. Gente, esse livro é excepcional, eu recomendo muito que vocês comprem ou tenham o PDF, é maravilhoso. Então, de acordo com Will Malcolm, estou melhorando a pronúncia dele.
Ele diz o seguinte: segundo o meu entendimento, trata-se dos salvos que não pertencem à igreja de Jesus. Você pode dizer, ai meu Deus, são os não crentes. Como assim não é da igreja de Jesus? Calma. Ele ainda não terminou, ele botou uma vírgula. Deixa eu continuar. Os crentes da antiga aliança. Já melhorou, né? Os crentes da antiga aliança, meus irmãos, é todo o povo do Antigo Testamento. Porque Jesus ainda não tinha aparecido. Lembra que ele fala aqui, a igreja de Cristo. Então esse povo do Antigo Testamento ainda não tinha conhecido Cristo, mas eles são crentes sim. Só que a igreja ainda não tinha estabelecido. Então aquele povo do Antigo Testamento é os convidados. Ele também continua dizendo assim, a antiga aliança, vírgula, os 144 mil, a grande multidão que ninguém pode contar. Todos eles são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Palavra de Will Malcolm. Eu amei aprender sobre isso e eu não sabia, eu aprendi recentemente. Uma coisa que eu também preciso trazer aqui, que também foi o Will Malcolm quem citou, é que não confunda o versículo 7 com o versículo 9. O versículo 7 fala da noiva e no versículo 9 fala os convidados, para mostrar que há uma separação, que há diferença. Amém?